Boa noite, meu nome é Paloma. Hoje eu tô aqui para falar sobre o relatório de modelagem do processo embalde da cadeia química com ênfase em munições. Vamos começar pela questão problematizadora. A minha questão problematizadora ela trata de quais as implicações da modelagem do processo por meio da notação BPMN aplicada na cadeia logística química, mais especificamente no processo embalde da munição. O objetivo da pesquisa. O objetivo da minha pesquisa foi se esse relatório tem como objetivo dele modelar o processo embalde por meio da notação BPMN, levantando os custos e os aspectos legais do processo modelado e verificar as contribuições e os desenvolvimentos da cadeia logística química no produto de munições. A hipótese do meu trabalho foi se esse relatório ele parte da ideia de que se o processo modelado através da notação BPMN pode contribuir para o melhor entendimento e o conhecimento da cadeia química em produtos controlados, oferecendo assim a possibilidade de diagnosticar potenciais problemas e apontar as possíveis soluções para esses problemas. Vamos falar um pouco sobre o fluxo geral do meu processo. Primeiramente, para começar todo o processo embalde, a gente tem que verificar como que está a pesquisa de mercado. Aí, a gente vai fazer a pesquisa com o fornecedor, cotar o preço dos componentes, que no meu caso é a bobina de latão, o betume, lingote de chumbo, a espoleta, a pólvora, o verniz e as embalagens. Aqui eu trouxe até para vocês verem. A espoleta, ela vem pra gente em caixinhas assim, contendo 100 espoletas cada uma dessa. A pólvora vem pra gente em embalagens assim de 1 quilo. E a gente usa essa embalagem como a caixa terciária e a nossa caixa primária, que pode ser tanto essa quanto essa daqui. Aí vai depender muito do nosso cliente e do tipo de munição. Elas vão todas assim. Aí vai 50 munições dentro de cada caixa. Então, eu entro em contato com o fornecedor, é pesquisado por meio de 3 fornecedores. Aí a gente opta por ficar com o que tem o preço menor. O nosso eu entro em contato com o fornecedor, solicito a matéria-prima, aí ele me manda a nota da matéria como que veio, eu confiro e realizo o pagamento. Aí a gente fica aguardando a chegada da matéria-prima pra gente. Esse processo demora cerca de 1 dia. Depois de 1 dia, o nosso porteiro recebe a mercadoria. Aí ele checa para ver se realmente a nossa nota fiscal é a mesma que está vindo no caminhão. Caso for tudo certinho, ele libera o caminhão e aí esse caminhão é encaminhado para a doca. Se não for, o nosso porteiro entra em contato com as pessoas da compra e o povo da compra entra em contato com a empresa, com o nosso fornecedor, né, no caso, e aguarda uma nova documentação correta. Depois de encaminhado o processo para a doca, o responsável vai conferir a nota fiscal e se tem avaria de carga. Não tendo avaria de carga, dando tudo certinho, ele vai descarregar o caminhão e conferir o produto do fundo. O
produto está correto? Beleza. É encaminhado para matéria-prima para o almoxerifado. Não estando correto, o nosso fornecedor é informado e aí tem que aguardar uma nova remessa. Ou seja, uma mercadoria, ou o restante da mercadoria que está faltando, ou a mercadoria que está avariada. Nisso, se for mercadoria faltando, a gente aguarda chegar mais. Se tiver avariada, o caminhão é dispensado e volta para o fornecedor. E a gente aguarda uma nova entrega. No responsável por almoxerifado, ele já vai dar a baixa de que está recebendo isso e colocando no sistema e já vai emitir as etiquetas, porque ele vai colocar a etiqueta no pallet certo e vai endereçar dentro do almoxerifado até esperar o pedido da fábrica do que a gente vai fazer. É estocado dentro do almoxerifado. Quando recebe o pedido da fábrica, é feita a separação. Se a gente tem, separa e encaminha para a fábrica. Se não tem, tem que fazer o pedido da mercadoria. Eu vou falar agora sobre o fluxo do processo, os custos dele. A pesquisa com o fornecedor fica para a gente 1.756. Já a cotação dos preços do componente, a espoleta 2.534 e 400 unidades sai 1.292,544 mil. A pólvora 1,14 kg sai 421,813,6. Já a bobina de latão 22 unidades sai pra gente em torno de 550 mil. O lingote de chumbo, 105 unidades, sai em torno de 6.877,50. O verniz e o betume, a gente usa 51 litros e os dois saem 1.841,66. Para realizar o pagamento de toda essa matéria-prima, juntando todas elas já com o preço das embalagens, sai 3.258.853,37 centavos. O processo de receber essa remessa na portaria fica em torno de 6.620,30, isso contando a mão de obra do porteiro e do segurança. Para descarregar o caminhão, contando com a manutenção, a empilhadeira e tudo, sai 8.893,33 centavos. Já para encaminhar essa matéria-prima para o almoxerifado, sai em torno de 1.333,33. Para estocar, o tempo que a nossa matéria-prima fica estocada, armazenada, estocada dentro do almoxerifado, sai em torno de 6.611. E para receber e separar a matéria-prima, sai em torno de 5.291 reais. A margem de custo inteira do processo fica em 3.383,80,51 centavos. Ou seja, não é uma margem de lucro tão baixa, mas se tratando de um produto com alto valor agregado e que tem que ter uma segurança muito grande, não é tão caro assim, porque no final o produto ele rende muito e ele retorna um preço muito alto. Eu vou falar agora sobre os aspectos legais, a parte legal do processo embalde. Bom, para o começo
de qualquer parte, de qualquer processo, a empresa tem que ter primeiro os documentos necessários para o funcionamento dela. É o contrato social, o CNPJ, o alvará de funcionamento, o certificado de licença de funcionamento da Polícia Federal, o CR do Exército Brasileiro, a autorização do Corpo de Bombeiro para trabalhar, por se tratar de um produto muito perigoso, e o contrato trabalhista. Dentro do contratar o fornecedor, para que nada saia dos caminhos legais e para que, caso ocorra alguma coisa, tanto proteger a empresa quanto o fornecedor, é necessário ter o contrato com o fornecedor, onde esse contrato é regulamentado a quantidade de vezes que ele vai trazer pra gente, a quantidade de mercadoria que a gente está pedindo, o preço pago, horário de entrega, para poder proteger tanto o fornecedor quanto a gente. A solicitação da matéria-prima, ela deve seguir o decreto número 20.531 e a portaria 118 do COLOG, que eles falam sobre como é feito a aquisição dessa matéria-prima, os cuidados necessários que devem ter. A gente tem que ter a nota fiscal de recebimento da matéria-prima. Isso é muito importante, independente, tem que ficar guardado com a gente, para mostrar que essa matéria-prima ela tem uma procedência legal, e que a quantidade que está ali realmente é a quantidade que foi pedida, porque como é uma matéria-prima que tem um certo... é controlada pelo Exército, não pode acontecer hipótese alguma de houver algum desvio ou a perda, porque o Exército está sempre regulando isso. Ainda mais se tratando de pólvora, espoleta, que pode ser desviado para ser feita outras coisas de jeitos ilegais. Então a gente tem que ter sempre isso tudo anotadinho, certinho, e mostrar para o Exército. Bom, na parte do encaminhamento da matéria-prima para o almoxerifado, a gente deve seguir a norma NR11. Nela é estabelecido todos os meios que vão ser usados, todas as máquinas que serão usadas para fazer o transporte e a movimentação dessa matéria-prima. Lá vai estar explicando como que deve ser feito, quais os cuidados que devem ser tomados, o que pode, o que não pode, peso, essas coisas. Dentro da parte do estoque, a gente deve ter o quê? O seguro empresarial, a Anvisa fiscaliza, a Receita Federal e a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados. Então, é feita uma averiguação constantemente de como essa matéria-prima está estocada, se está estocada de maneira correta, a quantidade de pessoas que trabalham dentro dessa parte, porque por ser um produto controlado, dentro do estoque deve ter somente 4 pessoas. Por quê? A pólvora ela é extremamente delicada e ela pode explodir ou causar alguma coisa. Então, o número de funcionários lá dentro é reduzido e essa pólvora ela não pode ser estocada junto com outras partes. Então, a espoleta e a pólvora devem ser estocadas em áreas separadas, para que se ocorrer de uma explodir, na verdade, a outra também
não causar a mesma coisa. E o nosso funcionário que separa a matéria-prima, a gente deve seguir a NR9 e a 19 e o regulamento 105. Eles falam sobre o manuseio que deve ocorrer do funcionário. Por quê? O lingote de chumbo, ele é cancerígeno, então deve ter um certo cuidado. E a pólvora, como ela é explosiva, também a NR, ela informa como que o funcionário deve manusear, os cuidados que ele deve ter, quais os meios que devem ser tomados caso ocorra algum problema. Agora, eu vou falar sobre as considerações finais. O trabalho ele foi feito de forma dinâmica, elaborado primeiramente a fundamentação teórica para que haja o entendimento para o leitor de como foi realizada a coleta das informações pelo processo BPMN. Com base na questão problematizadora, foram elaborados 3 fluxos: o geral, o de custos e o de aspectos legais. Esses fluxos eles foram elaborados com o objetivo de trazer um maior compreendimento ao processo analisado. Com isso foi possível observar que a notação BPMN ela pode sim contribuir para o melhor e o maior entendimento da cadeia logística e ajuda na identificação dos problemas dentro do processo. Como sugestão para os próximos trabalhos, eu proponho o estudo mais aprofundado do processo embalde na cadeia química, nas indústrias bélicas e a pesquisa das soluções para os problemas encontrados, tornando assim o melhor aproveitamento do processo em si, mitigando e trazendo soluções para os possíveis riscos pertencentes à indústria bélica. Bom, no fim do trabalho, concluiu o quê? Que a modelagem de processo ela tem uma grande importância, pois através dela pode-se identificar possíveis falhas que ocorrem no dia a dia de uma operação e que, por costume com a operação, as pessoas envolvidas não conseguem identificar. E ela torna, assim, mais enriquecedor para a empresa a utilização de uma modelagem de um processo, para que assim possa ser identificado todas as falhas, trazendo a melhoria e consecutivamente propondo para o cliente final uma melhor experiência, tendo seus pedidos atendidos e entregues com a competência e a qualidade que ele busca. Ou seja, com isso, pode-se dizer que o objetivo do relatório ele foi concluído, pois foi utilizado todos os recursos para o aprimoramento do processo embalde. Por quê? Você vê que, corriqueiramente, as pessoas que trabalham no meio, eles estão tão acostumados e tão habituados com o processo em si, que eles não conseguem enxergar uma falha. Ou seja, com isso, foi possível ver que você modelando o processo, você consegue enxergar o risco e o problema que tem em determinadas partes, que no dia a dia você não consegue. Então, o objetivo do trabalho foi concluído sim. Obrigado, eu agradeço pela atenção e essas são as minhas referências.